Meditação para o dia. Melhor do que aprender a perdoar é aprender a não se deixar ofender. É aprender a não ser ofendido. Mas espera aí, como é que isso é possível? Se, meu Deus, as pessoas andam tão agressivas, tão hostis, tão impacientes. Como é que é possível? Sim, é possível. Eu criei assim, ou padronizei como critério, para saber se nós estamos cheios do Espírito Santo. Se estamos de fato vivendo no Espírito Santo, andando em Espírito, conforme a Bíblia nos recomenda, eu padronizei o seguinte comportamento. Você precisa se esforçar para não se ofender, para não revidar uma agressão, uma ofensa, um xingo. Você tem que se conter muito. Algumas pessoas que não se contêm, elas respondem na altura do agravo sofrido. Foi ofendido, ofende. Apanhou, bateu. Ou seja, tem gente que atua dessa forma, né? Ou seja, toma cá, dá lá. É uma manifestação, é um comportamento tipicamente mundano, no sentido de que a ausência do Espírito Santo, a ausência do controle divino, é uma pessoa focada nessa terra, né? Ou seja, um comportamento terreno, animal, ou seja, se me morder eu morro também, simplesmente dessa forma. Agora, na medida em que as pessoas desenvolvem sociabilidade, regra de civilidade, principalmente no contexto espiritual, as coisas começam a mudar. Aquelas pessoas que já estão um pouco mais evoluídas espiritualmente, essas pessoas elas se esforçam para se conter, para não responder, para não xingar, né? Ela ainda é ofendida. Se alguém faz uma coisa com ela que a desagrada, ela se ofende, mas ela se contém por educação, princípio, ética ou outros valores. Mas eu quero chegar num patamar um pouco além disso. São as pessoas que, embora sejam xingadas, elas não se ofendem. Que, embora sendo ofendidas, elas não se ofendem. Que, embora seja arremessada contra elas dados inflamados, que são palavras nocivas, palavras peçonhentas, essa pessoa ela não absorve isso. E isso somente é possível quando nós estamos andando na plenitude do Espírito Santo. Uma das marcas, uma das características principais de que nós estamos vivendo no Espírito é que nós não nos ofendemos. A Bíblia fala em Efésios 6 sobre os dardos inflamados do maligno. Ou seja, são palavras que os demônios, usando pessoas, arremessam contra nós tantas vezes na intenção de nos ferir, de nos ultrajar, ou mais ainda, não apenas ultrajar, mas em provocar em nós um comportamento idêntico ao dele, ou seja, em manipular o nosso comportamento, abala as nossas emoções, fala aquilo que nos ofende, fala aquilo que nos aborrece, e essa pessoa então reage à altura, se deixa manipular. Mas quando nós estamos acima, ou seja, não é melhor que ninguém não, quando nós estamos melhores do que nós mesmos, porque o nosso objetivo não é ser melhor que outras pessoas, o nosso objetivo é ser melhor que nós mesmos. Eu preciso ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, e assim eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Então o meu padrão é o próprio Nasson. Eu tenho que ser melhor que eu mesmo e não me comparar com outras pessoas. Ah, mas eu não xingo, o outro xinga, eu sou melhor que ele. Não. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Essa é a nossa meta, é o nosso desafio, é isso que nós queremos, é isso que nós esperamos. Mas só é possível mediante a plenitude do Espírito Santo. E a plenitude do Espírito Santo não é algo que se consegue com a imposição de mãos, não, não é. É algo desenvolvido num relacionamento com Deus todos os dias. É conhecer o coração do Pai, é conhecer Jesus Cristo, é conhecer o Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus. E o conhecer é processual. É um processo que nós levamos ao longo do tempo. Assim, se nós temos tempo em oração, se nós aprendemos a refletir na palavra de Deus e nos demoramos na presença de Deus, se nós nos enchemos do Espírito Santo, se nós conhecemos o Espírito Santo, né, em seus segredos, em seus mistérios, se nós gastamos esse tempo com Deus, é isso que vai nos trazer a plenitude do Espírito Santo. É isso que vai nos fazer cheios do Espírito Santo. É isso que vai nos levar a essa dimensão onde nós estaremos acima das ofensas, acima das agressões. Os inimigos tentarão nos alcançar, mas não conseguirão, porque nós estamos num patamar espiritual acima do que eles podem fazer conosco. Então a Bíblia nos ensina isso.
essa comunhão tão íntima com Deus, de tal maneira que o inimigo vai ficar desesperado como cães raivosos, mas não pode nos atingir, que estamos acima deles. E se eles arremessarem contra nós dardos inflamados, sabe o que vai acontecer? Quando você está na dimensão do Espírito, vivendo no Espírito Santo, porque você ora todos os dias, um longo tempo na presença do Senhor, você compartilha a intimidade com o Espírito Santo. Quando isso acontece, é como se houvesse uma redoma ao nosso redor. A palavra de ofensa vem, mas nós não a recebemos. Você não incorpora, você não absorve a ofensa, você não se sente ofendido. Então, melhor do que aprender a perdoar, é aprender a não se ofender. Mas isso é possível quando estamos na dimensão do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, andando no Espírito, conhecendo o Espírito Santo na sua intimidade. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Senhor, olha o que eles estão tentando fazer comigo, Senhor. Mas perdoa esse pessoal. Ou seja, Jesus, ele não absorveu aquele sofrimento, ele não teve raiva das pessoas, ele não teve ódio das pessoas, ele não teve vontade de descer da cruz e dar pancada naquele povo, ele não teve vontade de falar: vocês vão para o inferno, cambada de infelizes. Nada disso. Falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha a dimensão espiritual do Senhor Jesus. O mesmo aconteceu com Estevão. Ao ser apedrejado, ele falou: Senhor, não imputa esse pecado a esse pessoal não, porque eles não têm ideia do que estão fazendo. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, conforme a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo. Então, é a dimensão do Espírito, é a comunhão com o Espírito Santo que vai fazer essa diferença em nossa vida. Ou seja, estaremos acima das ofensas, acima das agressões. A nossa mente, a nosso espírito, a nossa alma, nossos pés estão nessa terra, mas a nossa mente, ela está na dimensão espiritual do Espírito Santo, onde somos governados e dirigidos por Ele, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso deixar de citar o apóstolo Paulo, que em Gálatas 6,17, ele falou: olha, ninguém pode me molestar, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Olha só, ele disse: ninguém pode me molestar, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Não é que ele já tinha sofrido tanto e não sentia mais, não é isso. A marca de Jesus, a marca mais poderosa de Jesus em nós é o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, é o Espírito Santo, é a plenitude do Espírito Santo. Trago no corpo as marcas de Jesus, ou seja, a marca dele em nós é o Espírito Santo. Se nós trazemos essa marca, porque nós cultivamos, isso é cultivado, não é imposição mágica, não é comprimido mágico, não é toque mágico. É vida com Deus no secreto, é vida com Deus em oração, gastando tempo com o Senhor, não com entretenimento, não com bobagens. Gaste tempo com Deus, em intimidade, sozinho com Ele, 1 hora, 2 horas, e nós vamos sim começar a entrar nessa dimensão espiritual. Aí as pessoas não nos ofenderão. E aí quando alguém falar assim: ô rapaz, me perdoa porque ontem eu te ofendi, você vai dizer: me ofendeu? Então você disse alguma coisa, mas não me ofendeu, porque a nossa dimensão espiritual é outra. Assim as pessoas ficaram assombradas ao virem em nós o reflexo da glória de Deus. Isso é uma vida extraordinária. Isso é uma vida sobrenatural. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Se você quer isso, você precisa primeiro entregar sua vida a Jesus, para Ele ser o seu Senhor e Salvador. Você precisa se arrepender dos seus pecados e decidir ter uma nova vida, um novo nascimento, e gastar a sua vida, gastar o tempo da sua vida com Deus, na presença dele. Uma vez um pastor falou comigo assim: Nason, eu não oro muito não, porque eu não tenho tempo, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Ninguém faz a obra de Deus se não tem tempo para gastar com Deus, no secreto, no isolado. A obra de Deus que fazemos só tem poder e eficácia se nós gastamos tempo com Deus no secreto. Então, o tempo que se gasta com Deus em secreto, esse tempo é um tempo precioso. Eu gasto 10 horas fazendo a obra de Deus.
mas quanto tempo você gasta com Deus, na intimidade, conhecendo a Ele? É isso que vai fazer diferença na nossa vida e na obra de Deus que nós fazemos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos entregar nossa vida a Jesus Cristo agora e fazer algo extraordinário, porque o Espírito Santo vai nos encher plenamente. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ama, e tanto nos ama que nos deu o seu Espírito Santo. Nos deu a sua palavra, o seu poder, a sua unção. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Deus a favor de cada pessoa que ouve agora essa mensagem, meu Deus, que ora comigo, se entregando a Jesus Cristo. Ó Deus, leva-o à consciência do seu pecado, leva-o, ó Deus, ao arrependimento, leva-o, ó Pai, à decisão, à determinação, Pai, de viver uma vida extraordinária, em tempo com o Espírito Santo, em tempo na presença do Senhor, em tempo de qualidade, Pai, com a sua palavra e com o Senhor na intimidade. Ó Deus, fala assim com cada pessoa, Senhor. Fala assim conosco e leva-nos, ó Deus, a essa dimensão espiritual, onde não apenas aprendemos a perdoar, mas aprendemos, ó Pai, pelo Espírito Santo, a não sermos ofendidos. Ajuda-nos, ó Deus, a trazer no corpo as marcas de Jesus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe você. Viva de forma sobrenatural.